Parece bem pra mim. Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Pensamentos moldam a realidade. E aí, pessoal, essa aula aqui, essa live é um divisor de águas para quem ainda não teve contato com esse tema e para quem teve também. Assim como no vídeo de abertura, vai ser mind-blowing o que a gente vai falar aqui, porque a maioria dos estudantes que estão aqui, que seguem a página, passam a vida estudando, mas nunca foram ensinados como que o cérebro funciona. Então, essa aula aqui é um must para todo mundo que é estudante. Todo mundo que estuda tem que assistir. Então, esse conteúdo aqui é muito importante. Então, já marca o aviãozinho aí para um amigo teu que é estudante, porque ele precisa assistir essa live aqui. E para isso, para uma tarefa tão importante como essa mensagem aqui que a gente vai passar hoje, eu vou convidar uma das maiores autoridades no país no tema, que é um professor universitário e neurocirurgião. Vou convidar aqui o professor Marcelo Roxo para se juntar a nós. Já comentem aí, pessoal, quem é que está empolgado para descobrir como é que o cérebro funciona e como utilizar isso para melhorar os seus resultados em provas e principalmente para realmente aprender o conteúdo. Porque a gente estuda para alguma coisa, para aprender. Então, hoje vocês vão aprender como que o cérebro funciona e como que vocês vão tirar o máximo. E aí, Daniel? Bem-vindo, professor. Boa noite, obrigado. Tá me ouvindo bem? Tá excelente o teu áudio. Maravilha. Hoje eu tô sem fone aqui, vamos ver se vai funcionar bem aí. Como é que tá? Boa noite. Boa noite, professor. Prazer aqui estar falando contigo. Isso tem muita gente que me acompanha aqui que era da área do esporte e do futebol, por exemplo. Isso aqui, para mim, estar conversando contigo numa live é que nem aquele atleta da base que vê o jogador profissional jogando na TV e aí ele entra na base. E isso que eu tô Daniel, sentindo obrigado aqui pelas hoje, palavras, mas tá conversando aqui ao vivo contigo, é uma honra para mim. que bom, cara. Pô, eu digo mesmo, porque eu te admiro muito. Tu é um estudante diferenciado, tem grandes conquistas aí, eu adoro acompanhar teus conteúdos também. Te apresenta um pouco aí, professor. Para quem não sabe, o professor Marcelo Roxo, ele foi meu professor na Universidade de Caxias do Sul e eu também fiz um curso muito legal com o professor que depois a gente comenta para vocês. Muito bem. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez, tá, Daniel? Obrigado por esse convite, por essa live. Eu espero que nós possamos fornecer bastante informação de valor aí para a galera que está acompanhando. Bom, eu sou Marcelo Roxo, eu sou neurocirurgião e eu sou professor na Universidade de Caxias do Sul, na UX, desde 2016, no curso de medicina. E eu, além de exercer a neurocirurgia, a parte clínica e cirúrgica, né, de consultório, de bloco cirúrgico, essa rotina tão corrida, eu tenho uma outra atividade que eu exerço com muito prazer, que é a da docência. E dentro da docência, dentro acho que é um pouco de aptidão, é uma arte, é um pouco de dedicação também, né? Eu desenvolvi um método de estudos de alta performance. A gente vai falar bastante, esse é o objetivo, né, Daniel, de falarmos a respeito da rotina de um estudante de alta performance, porque a gente sabe que para conquistar algo no mundo, no meio acadêmico, né, seja graduação, seja pós-graduação, ou mesmo para conseguir adentrar o mundo da graduação, né? O vestibular é um gargalo muito difícil, às vezes, de passar. Então, a gente precisa de estratégias, precisa de técnicas, e a gente vai falar bastante disso aí, né? Pessoal, quem está chegando agora, nós vamos falar aqui sobre os 4 elementos que compõem um estudante de alta performance. Vão ser 4 itens, mas antes... eu acho importante que o professor comece dizendo como que não se faz. O que tu acha disso, professor?
Acho muito bem levantada a questão, Daniel. Por que isso é tão importante? Eu preciso frisar isso. Essa talvez seja a informação de maior impacto e a maior explicação do porquê existe um método que eu estou tentando divulgar e venho aqui divulgar, porque o nosso cérebro tem um limite para informações, para aprendizado. Nós jogamos no lixo 90% do que nós estudamos, se nós não estudarmos de uma maneira certa. Existe, sim, maneira certa e existe maneira errada. Existem várias maneiras, inclusive, que são erradas de se estudar. Eu vou comentar sobre as mais comuns e eu acredito que grande parte do pessoal aí do público esteja acostumada a fazer alguma ou até... Eu fiz todas elas já. Então, acho que algumas pessoas aí vão se identificar. Mas por que é tão importante isso? Porque o cérebro, ele descarta quase tudo que nós estudamos se nós estudarmos da maneira que se aprende tradicionalmente no Brasil. Então, se você está no Brasil, não importa a escola, se era uma escola boa, uma escola regular, mediana, se você veio de uma escola que está no Brasil, você não aprendeu, geralmente isso acontece, né? Até hoje eu não conheci um estudante que tenha aprendido isso na escola. Você não aprendeu a estudar de forma correta. Então, assim como a gente precisa, antes de sair usando um eletrodoméstico, antes de dirigir um carro, né, Daniel? A gente precisa saber pelo menos algumas coisas básicas de como funcionam e o que a gente pode usar para otimizar resultado, otimizar performance. Então, o cérebro, que é um elemento, uma matéria tão complexa, né? Por que a gente acha que vai usar o cérebro e vai usar de maneira certa ou eficiente se nós não aprendemos a usar de forma correta? Não é verdade? Então, essa premissa já é uma coisa que precisa nos chamar a atenção. Eu vou falar algumas técnicas de estudo que são super comuns. E eu queria que o pessoal comentasse aí quem é que usa, quem é que já usou, conhece alguém que usa, enfim. Galera, vão chamando, inclusive, amigos e parentes e vizinhos aí que estão estudando, que vocês sabem que precisam desse conteúdo aí, chamem para a live, viu? Essa live aí a gente vai falar sobre bastante conteúdo, né, Daniel? Pessoal, aqui, ó, essa aula é obrigatória para qualquer pessoa que estuda, ou para quem lê, para todo mundo deveria ter essa aula. Essa aula é de suma importância. Eu, inclusive, acredito que esse conteúdo aqui, ele devia ser dado já no ensino fundamental, porque para mim não faz sentido que a gente passe a vida inteira estudando e não nos ensinem como é que o cérebro funciona. Então a gente passa horas do dia aí na escola, já no mínimo 4 horas, na minha época, diariamente, durante décadas, e nunca nos pararam para ensinar como é que o cérebro grava as coisas e como é que ele funciona. Isso não faz sentido para mim, professor. É tanta informação que depois que a gente fica sabendo, né, Daniel? Depois que a gente tem acesso a um determinado conhecimento, as coisas parecem fazer todo sentido e muda toda a nossa visão a respeito de aprendizado, né? Mas se nós não tivermos, muitas vezes, alguém que nos indique o caminho, nós passamos a vida tentando estudar e a gente vê que, às vezes, não sai do lugar, não consegue os resultados, só que não sabe o que fazer. Então, é isso que eu tento trazer. É uma informação para poder tirar você do mesmo lugar e decolar os estudos. Essa é a ideia. Bom, o que eu cito aí como métodos que são super usados, inclusive são encorajados, muitas vezes, a serem usados, né? Enfim, professores que não têm, não é por mal, mas é que eles não têm uma formação adequada a respeito de aprendizagem sobre... Isso se chama metacognição, né? A gente ensinar as pessoas sobre como se usam as técnicas mais eficientes do ponto de vista da neurociência para consolidar as memórias, tá? Então, não existe estudo, não existe aprendizado sem boa memória. E a memória, ela é um elemento que a gente trabalha que nem músculo. Então, se você quer ir, você não vai... O campeão olímpico lá de halterofilismo, ele não começou a levantar peso no dia anterior, não é verdade? Ele chegou àquele nível de excelência porque ele teve persistência e todos os dias ele trabalhava. Então, claro que precisa de esforço, a gente não vai conseguir milagres. Agora, dá para ganhar muito tempo, multiplicar resultado e diminuir até pela metade o tempo, usando as técnicas certas. O que fala? Pela metade, professor, eu acho que muito mais. Eu acho que assim, ó, se um indivíduo estuda hoje 10 horas por dia,
de uma maneira sem instrução, sem um manual do cérebro, que é o que tu vai fornecer aqui hoje, eu acho que se ele estudar 2 horas de uma maneira sistemática, então, a gente está falando em 20% do tempo, eu acho que ele pode ter ainda, quem sabe, o dobro, o triplo de resultado. Mas Com tem que saber certeza. como que funciona. Com certeza, com certeza. Conhecendo os atalhos, conhecendo as técnicas que fazem as memórias serem consolidadas e a gente sem ter que... não é um esforço monstruoso, são técnicas perfeitamente acessíveis que qualquer pessoa consegue executar. Não é uma coisa surpreendente, eu não vou ensinar uma técnica aqui que eu aprendi na neurocirurgia. Não, isso são técnicas de aprendizagem e de estudo acessíveis a um estudante de ensino médio. Bom, eu tive vários alunos de ensino médio no meu curso e que, inclusive, me deixaram depoimentos que me agradecem e adoraram, né? Eles colocam, executam, né, as técnicas que a gente passa aí no curso e o pessoal gosta bastante. Bom, para começar, assim, Daniel, eu queria que o pessoal comentasse aí e me dissesse quem está acostumado a estudar só lendo ou relendo os conteúdos. Então, assim, para começar, ler ou reler, né? Isso aí, para quem acha que está estudando apenas lendo, com uma postura passiva, infelizmente eu tenho que te dizer que você não está estudando. Você está jogando, isso tudo faz parte dessa premissa que eu coloquei aqui no início. Quem faz isso, joga no lixo, em 60 dias, 90% do que você estudou dessa maneira vai para o lixo do cérebro. O cérebro não consolida. Quem aí já prestou atenção quando, por exemplo, tenho certeza que muita gente, acho que a maioria, estudou aí para uma prova, que era uma prova complicada, foi lá e às vezes até consegue tirar uma nota que precisava para passar de ano, sei lá. E aí depois, no ano seguinte, tem que iniciar revisando. E na revisão não lembra mais nada. 2 meses depois. Às vezes bem menos, né? 1 semana depois. Por que que não lembra? Porque não aprendeu. Não aprendeu. Isso não é aprendizado, isso é decoreba. E o pior é o seguinte, isso aí até funciona em alguns momentos no colégio, quando você tem que fazer uma prova de um assunto, com algumas questões, com alguns assuntos. Agora, vai fazer um vestibular aí decorando tudo. Acho que é fácil. Vai fazer uma prova aí de residência médica, OAB, só decorando. Quem é que vai conseguir decorar todos aqueles volumes do direito para conseguir fazer prova? Tem que aprender, não adianta. E aí tem que ter técnica para aprender. Então, ler ou reler conteúdo não é estudar. É só ler ou reler e simplesmente fazer isso. Ponto. Fazendo isso, a gente não consegue consolidar. Não sei se a galera sabia ou não, mas a gente às vezes acha que está lendo um conteúdo e isso nos parece que nós sabemos a respeito daquilo, né? E a gente chama isso de ilusão de aprendizagem. Essa ilusão, ela funciona porque quando nós temos um material de base na nossa frente, livro, PDF, o podcast, book, tanto faz. Quando você tem o conteúdo na sua frente disponível e você está se confrontando com ele, isso cria uma ilusão de que você sabe aquilo, mas porque você está consultando. Agora, tira esse material de base da frente e tenta, dali algumas horas, revisar o assunto. Aí você vai ver que é bem mais complicado do que parece. Porque ler não é estudar. Ler é só ler. A gente tem que usar as técnicas certas. Bom, além disso, tá? Estão falando aí do professor Pierre, concordo totalmente. O professor Pierluigi Piazzi foi um grande ícone aí do aprendizado, né? Ele era um entusiasta de incluir técnicas de estudo mais eficientes. Foi um dos professores aí, fundadores do cursinho Ângulo, né? De São Paulo. E ele deu aula para milhares de alunos. Infelizmente, faleceu em 2015. Mas é uma das inspirações, inclusive, eu contemplo os aprendizados oriundos do professor Pierre no meu curso. Claro que tem muito mais coisa da neurociência, etc. Mas o professor Pierre é uma grande pessoa aí nesse campo. E eu sei que tu gosta dele também, né, Daniel? Tem uma coleção completa do professor Pierre aqui em casa. Eu tive a oportunidade, a sorte de ganhar essa coleção quando eu estava iniciando meus estudos para o vestibular. E isso me permitiu fazer o aprendizado correto desde o início. Isso me salvou milhares de horas. E eu queria ter tido essa chance de ter conhecido o que tu tá falando aqui muito antes ainda, professor. E tu ainda juntou muito mais do que o professor Pierre. Tem um conteúdo assim, muito além do que o professor Pierre fala de diversas obras. Então é uma oportunidade de ouro aqui para
para quem está assistindo, quem chegou agora, já envia para um amigo isso aqui. Não perde a chance de divulgar isso aqui, porque é uma coisa de utilidade pública. Isso aí, deixa eu só Continua mostrar, falando, ó. professor, por favor. Ó, coleção do professor Pia aqui, os 4 livros, ó, com anotações e tudo mais. Então, esses livros, eles são super importantes, com certeza. Mas, na verdade, para compor essas técnicas de estudo para formar um estudante de alta performance, o professor Pier é o início, né? Na verdade, só que, além do professor Pier, eu resumi centenas de artigos científicos, pegando a neurociência e traduzindo ela para a prática, para que qualquer pessoa pudesse entender o que a ciência publica, e às vezes tem uma linguagem muito difícil de se acessar para quem não é da área. Então, aquele jargão técnico, né? Alguns termos que o pessoal fica sem entender. Para começar, que a literatura ela é toda em inglês. Então, eu consegui compilar, ao longo de alguns anos, compilar isso, né? E juntar com todas as informações de outros autores, além do professor Pia, né? O Jim Quick, outros grandes mentores dos estudos. Então, está tudo resumido aí nessa metodologia. Bom, além de ler e reler, que eu falei, eu queria saber aí se alguém está acostumado a estudar grifando e sublinhando. Todo mundo, eu acho, né? Já fez isso. Então, assim, quando se grifar fosse útil, os livros viriam grifados já, nas partes mais importantes. Agora, grifar e sublinhar é uma outra coisa que nos gera a ilusão do aprendizado. A gente acha que quando está grifando, vai gravar aquilo mais fácil, ou depois a gente vai conseguir jogar aquela informação para a nossa memória. Mas grifar e sublinhar, infelizmente, são métodos também extremamente de baixa eficácia, não ajudam a consolidar a memória. A não ser que eu costumo fazer um acordo com os alunos, né? Se você tem gente que tem muito carinho por grifar, né, e não quer abandonar, sabe? Então, o que eu gosto de sugerir? E aí a gente depois vai entrar nessa parte do estudo ativo. Se você for grifar alguma coisa, grifa o que é, assim, 1 ou 2 frases por página no máximo, mas escreve do lado. Não fica só grifando. Primeiro que você vai começar a se limitar mais no grifo. E segundo, que quando você escrever aquilo ali, você aí sim vai estar fazendo um estudo ativo. É um princípio de estudo ativo, ainda não com o resumo com as próprias palavras e tudo mais. Mas já melhora bastante. Fala aí, Daniel. Só para o pessoal entender. Aqui a gente está falando o que não se faz e dando uma introdução para vocês e uma coisa que vai ser resumida aqui de uma maneira prática. Assim que a gente terminar de falar as principais coisas erradas que não se faz, a gente vai te dar os 4 elementos do estudante de alta performance. Só para vocês entenderem, vai ser o número 1, como que o cérebro funciona, como que a aprendizagem funciona, a gente já está falando um pouco aqui. Depois, o número 2 é o seguinte, como que a gente consolida um conteúdo para ele se tornar uma memória de longa duração e não algo fugaz, como, por exemplo, estudar um dia antes da prova. Esse é o item 2. O item 3, talvez seja o mais interessante, prático e aplicável aqui, é sobre a leitura. A ideia é que é possível ler até 3 vezes mais rápido e otimizar a sua leitura e ler efetivamente. A gente vai falar aqui também. E o item 4, por fim, talvez seja o problema maior de muitos aqui, que eu recebi de perguntas, que é como estruturar uma rotina e ter um cronograma de estudos eficaz em meio a tantas técnicas, informações e tanta informação de conteúdos diferentes, matérias. Como é que se organizar para ter um cronograma consistente para que, aprendendo um pouco cada dia, a gente consiga, no longo prazo, subir a escada da inteligência, como um dos principais autores que o professor citou aí comenta. Tá? Essa aqui é o esqueleto da live, tá bem? É isso aí, maravilha. Obrigado, Daniel. É bem isso que a gente vai falar. A gente vai passar por todos esses tópicos, esses assuntos, e o pessoal vai deixando aí. Ó, o Tevinho falou, deixa meu grifo. Deixo sim. Mas vamos melhorar ele, concluindo aí a parte do que não se faz, só para lançar e atiçar um pouquinho o pessoal,
Eu não sei quantas horas o pessoal a galera aí está acostumada a estudar. Para passar no vestibular aí, Daniel, qual era a média de horas de estudo que tu costumava fazer? Vamos dar um exemplo aí. Eu tive a sorte de ter acesso a esse conteúdo do professor Pierre, como tu disse, introdutório, logo no início. Então, eu assistia a aula pela manhã e à tarde eu tinha um bloco de estudos no início da tarde. Aí eu dava uma pausa para que eu não ficasse sobrecarregado, não fizesse aquele chamado cramming em inglês, né, que é ficar estudando, estudando e relendo. Aí eu ia fazer uma atividade física muito importante, e depois eu retornava. Porém, nesse terceiro bloco de estudos do dia, eu não ia estudar o conteúdo teórico, eu ia me testar, certo? E eu não só testava o conteúdo do dia, como o conteúdo passado já. Assim eu conseguia ver como que eu tinha realmente aprendido e fazer o estudo ativo que o professor citava. Mas em horas líquidas, que é um termo que vocês devem utilizar, porque são horas efetivas mesmo, isso é isso que importa, não as horas lendo, as horas que vocês estão escrevendo, realmente pensando ativamente. Esse tempo ele é limitado, o cérebro ele não tem uma capacidade muito grande diária disso. Então, horas líquidas, assim, que eu diria, por dia, umas 3 ou 4 horas, professor. Isso há anos atrás, quando eu não conhecia outras técnicas que tu me ensinou na universidade, no teu curso. Mas esse era o tempo, assim, realmente de tempo produtivo, ativo. Umas 3 a 4 horas diárias. Já estava muito bom, hein, Daniel? Bom, não é por nada que tu conseguiu o destaque aí, sendo bicampeão brasileiro de anatomia, porque tu já usavas muitas técnicas boas de estudo, né? E técnicas adequadas. Depois a gente conseguiu evoluir mais ainda, mas, de qualquer maneira, o que acontece? Tem muita gente que estuda, e eu me lembro muito da minha época de vestibulando e até depois, na época de fazer prova para residência médica, tinha muita gente que costumava ainda fazer isso, de estudar várias horas a fio. Tentar sentar e só sair depois de 8, 10 horas de estudo, 12 horas. Eu tinha colegas de cursinho que estudavam 12 horas. E eu invejava eles na época, porque eu não conseguia estudar tudo isso. Eu ficava extremamente cansado e eu não conseguia. Mal sabia eu que o meu cérebro estava me avisando que isso não é normal, né? Agora, a gente tem que ouvir os sinais do corpo. Isso é importante, tá? O pessoal estuda, muitas vezes, estuda várias horas. E é uma das perguntas que eu mais recebo. Quantas horas... Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quantas horas eu devo estudar por dia, tá? Em primeiro lugar, não existe uma resposta. Para muito pouca coisa, a gente tem uma resposta que sirva para todo mundo igual. As pessoas têm suas diferenças, as suas rotinas. Bom, mas o que é o mais importante que eu quero trazer aqui, né? Por que não se deve estudar mais do que 4 horas por dia? E essa é na verdade, algumas pessoas, até dependendo do objetivo e de quanto tempo vão manter isso, poderiam estudar aí entre 4 e 6 horas. Eu gosto de falar o seguinte, 6 horas seria uma linha vermelha. A partir de 6 horas, não deve. Mais de 4 horas é improvável que você precise fazer. Quer passar em, sei lá, o vestibular mais concorrido em São Paulo. 4 horas líquidas por dia está mais que bom. Geralmente não precisa mais do que isso, com algumas exceções. Agora, o pessoal que estuda várias horas direto está estressando o cérebro e entrando nesse funil que eu falei, que é jogar 90% fora. Então, assim, no mínimo, se você estudar aí 10 horas num dia, no mesmo dia, tá? Você vai dormir, no dia seguinte você esqueceu metade já. Metade. Não vai consolidar. Porque o nosso cérebro tem um limite de informações que ele guarda. A gente aprende da seguinte maneira, né? O que eu digo isso aí? Vamos entrar na rotina da alta performance já para responder essas outras questões. O primeiro ponto essencial é conhecer o cérebro. Por que conhecer o cérebro? Porque a gente tem que saber algumas coisas fundamentais para conseguir ter alta performance e atingir resultados. Senão a gente fica patinando, esquece, joga no lixo 90% e não vai conseguir. É difícil. Ou vai levar 10 anos, 5, 10 anos, às vezes, para conseguir. Por que é importante saber algumas coisas, né? O nosso cérebro, ele aprende através de uma coisa chamada reconfiguração de redes neurais. Nós temos as células do cérebro, os neurônios, que têm prolongamentos,
e eles se comunicam entre si através das sinapses, e grupos de neurônios conversam com outros grupos de neurônios à distância. A gente chama isso de redes neurais. Esse é um conceito segundo o qual nós aprendemos através do aumento das conexões cerebrais entre as redes neurais, fazendo assim com que o nosso cérebro efetivamente se modifique. Ele fisicamente, ele se modifica quando nós estudamos. Nós induzimos mudanças minúsculas, microscópicas, mas são mudanças verdadeiras, físicas. Então, estudar muda fisicamente o seu cérebro. Ler efetivamente, estudar com as técnicas e consolidar memórias envolve a modificação física do cérebro. Mas o que acontece é o seguinte, o cérebro ele tem um limite que ele consegue se modificar. E ele trabalha segundo um cronograma, vamos dizer assim, um ciclo, né, chamado ciclo circadiano. O ciclo circadiano, o famoso relógio biológico, né, Daniel? Ele é dividido a cada 24 horas. Então, nós nascemos com o nosso cérebro programado para a cada 24 horas ele ter que ter pausas para descansar. E o descanso funciona como aprendizado também. Bom, para aprender efetivamente, a gente tem que passar por 3 etapas. A primeira etapa é a etapa do entendimento, de ter contato com o conteúdo, de entender as coisas e tirar dúvidas. Isso geralmente se faz na aula. Quem não tem mais aula, eu ensino no meu curso a se tornar autodidata, porque esse é eu acho a grande função do professor é se tornar inútil. Porque o professor deve formar autodidatas. Essa é a maior missão, eu acho. A gente não tem que formar pessoas que precisem de bengalas. A gente tem que formar estudantes que consigam por si só, independentemente de qualquer professor, aprender o que quiserem. Esse é o objetivo maior. Então, para ser autodidata, a pessoa não vai mais ter aula, então a pessoa tem que passar da mesma maneira por essas 3 etapas. Então, fazer essa primeira etapa e a segunda etapa, para quem tem aula, isso é mais comum, né? É a etapa do estudo individual e ativo. É nessa etapa que o cérebro aprende. Então, quem vai para a aula de manhã, não deveria dizer que estuda de manhã. Deveria dizer que vai para a aula, assiste a aula, frequenta a aula. Porque a gente estuda realmente quando nós estamos sozinhos, no nosso ambiente, e fazendo o estudo ativo. Ou seja, estudando com lápis, caneta, lapiseira na mão. E resumindo, escrevendo. Então, quando você vai já estudando, você já começa a produzir o teu próprio material de revisão. Isso já é uma grande diferença que muitas pessoas não fazem. Isso já faz toda a diferença. Estudar sem revisar não é estudar. Entendido? Então, tem que estudar e tem que revisar. Bom, e aí, por que eu digo que são 3 etapas? Eu falei de 2, né? A terceira etapa é uma etapa fundamental e que muita gente deixa de fazer essa etapa por achar que não é importante, porque não quer perder tempo. É a etapa do sono. Então, a gente negligencia muitas vezes o sono. O estudante que está se preparando para um concurso, por exemplo, ele precisa abdicar de horas de sono. E ele só consegue dormir 4 horas por noite, porque ele não tem tempo de estudar em outros momentos do dia dele. Ele tem que parar e rever o cronograma de estudos e as prioridades. Porque sono tem que ser prioridade. A gente consolida as nossas... Bom, já devem ter visto o filme Divertidamente, que é aquele desenho animado da Disney, que é espetacular, diga-se de passagem. A gente consolida as memórias no sono, no chamado sono REM, que é o sono de movimentos oculares rápidos. Então, nessa fase do sono, que é quando o nosso cérebro oscila, né, entre as fases diferentes do sono, e essa é uma fase um pouco mais, não tão de sono profundo, mas é uma fase na qual nós sonhamos. Então, nessa fase, o que são sonhos, né? O sonho, a gente sonha quando o nosso cérebro está trabalhando para consolidar memórias. Ele vai guardando e alocando as memórias. Só que isso, quando esse mecanismo de consolidação, ele acontece todo junto. Então, a gente joga fora grande parte das memórias e consolida um pouco das memórias. E essa confusão de informações é o que produz aqueles sonhos fantasiosos e mirabolantes, né? Mas isso é o fluxo de informações do nosso cérebro. Quando a gente sonha, é aí que a gente está aprendendo. Então, não adianta estudar se você não dormir bem. Essa é a terceira etapa. Por isso que não adianta ter muitas horas de sono a cada dia e também não adianta estudar demais e dormir pouco.
Então, essa é uma primeira lição que eu acho que é muito valiosa, viu, Daniel? Sempre tem muita gente que pergunta esses 4 pontos aí que eu gosto de frisar bastante, eles são pontos de muita dúvida e são uma dor dos estudantes, porque a maioria dos estudantes, se conhece algum deles, desconhece outro. E muita gente não conhece nenhum dos 4, estuda totalmente errado. E esse estudo é o estudo que não leva as pessoas a lugar nenhum, ou, pior ainda, até consegue dar alguns passos, mas a pessoa vai perder muito mais tempo do que precisaria perder, na verdade. Deixa eu ver se eu entendi, então, professor. A primeira coisa, para conhecer o cérebro, então, são 3 etapas que ele funciona para aprender. Primeiro, a gente tem que entender o conteúdo, certo? E aí a gente entende na aula, a gente não aprende. Então, a gente vai entender onde é que aquilo se encaixa, como é que funciona cada processo, mas a gente não aprendeu ainda, certo? Perfeito. Aí, então, para ti realmente aprender, além de entender, tem que haver um estudo ativo, então, escrevendo. É isso? Exato, E aí, exato. nesse estudo, se produz um material de revisão, e aí que a gente vai depois consultar aquele material de revisão de maneira breve. E, por fim, para esse ciclo se completar, a gente tem que ter um sono adequado. Então, fazendo uma analogia, seria como se a gente escrevesse, se a gente estivesse numa aula na beira da praia, o professor escrevesse na areia. Então, o sono seria a maré vindo. E se a gente não tiver a segunda etapa, que é a escrita ativa, individual, como se fosse escrever numa rocha, quando a maré vier do sono, a gente não vai gravar e vai esquecer isso. Exatamente, Seria Daniel. correta essa Exatamente. analogia, professor? Exatamente, porque a gente tem áreas do cérebro que estão relacionadas. O cérebro tem 3. Tu vê como tem o número 3, né? O cérebro tem 3 áreas que estão relacionadas com o aprendizado. Uma delas é o cerebelo, que é um órgão que fica bem atrás, aqui na nuca, e ele está mais relacionado com aprendizados motores. Por exemplo, dirigir, andar de bicicleta, andar de skate, né? Caminhar. O cerebelo está muito relacionado com isso. São aprendizados que, na primeira vez que você se depara com aquilo, parece que é um bicho de 7 cabeças e que vai demorar, ou nunca vai conseguir, né? Quando vai tirar o carro da garagem a primeira vez, você fica preocupado com tudo, né? Tirar o pé da embreagem, acelerar, olhar no retrovisor, vai devagarinho. E aí lá pelas tantas, quando você se dá conta, você sai de casa para ir para a aula dirigindo e nem percebeu que estava saindo da garagem porque já estava pensando em outra coisa. Então, o órgão envolvido nisso, a parte do cérebro, é o cerebelo. Ele não está envolvido no aprendizado de conteúdos, tá? Bom, e aí as outras áreas do cérebro são o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O sistema límbico é uma área mais primitiva do cérebro, relacionada com emoções, e ele é um filtro para as informações. Todo o aprendizado que passa, melhor dizendo, que entra no nosso cérebro, que nós temos contato, ele passa primeiro pelo sistema límbico. Se o sistema límbico joga ele para o córtex pré-frontal, a gente consegue consolidar aquela memória. Esse é o segundo, por isso que esse é o segundo pilar do estudante de alta performance. É para você descobrir como consolidar, como fazer o sistema límbico jogar as memórias lá para a memória de longa duração e não jogar mais no lixo. Existem técnicas para isso, não é sorte, não é ficar insistindo sem metodologia. Pelo contrário, se você fizer isso com técnica, você consegue fazer em pouco tempo, por exemplo, 20 minutos por dia. Eu garanto que quem faz isso de forma correta não precisa estudar antes de uma prova e vai tirar nota melhor. Garanto. Então, o sistema límbico é uma parte do cérebro que ele é responsável pela memória de curta duração. A memória do sistema límbico ela não dura mais de 24 horas. Ou seja, quando você dormir, ela vai para o lixo. E a maioria das memórias, 90%, ficam ali, nesse filtro. Por isso que a gente tem que exercitar o cérebro, tem que treinar com as técnicas mais eficientes para poder aumentar muito esse número, que é só 10% do aprendizado que a gente consolida. A gente consegue aumentar muito ele. E aí, então, o sistema límbico vai começar a pegar as informações e, durante o nosso sono, mandar essas informações lá para a parte do córtex pré-frontal, que é uma região que a gente tem na frente, aqui mais superficial do cérebro. E essa é uma região mais evoluída, mais desenvolvida do nosso cérebro. E é como se fosse, ao invés de escrever na areia, e quando vem a maré ela apaga tudo,
o córtex pré-frontal é como se fosse escrever no cimento. Pode vir a maré que for, pode vir uma tormenta que não vai levar embora aquela informação, ela vai estar gravada. E essa é a analogia melhor, então, para a galera lembrar, para o pessoal lembrar como é que a gente consolida as memórias. O sistema límbico tem a ver com emoções, né, professor? Tudo a ver. Então, será que é por isso que eu me lembro de aulas lá do meu ensino fundamental ainda? Me lembro só daquela piada que o professor contou, porque eu dei risada, e não me lembro de nada do resto da aula. Será que ele Daniel, utilizou uma dessas técnicas? quem é, quando a gente pensa em aprendizado, tá? Quem vem à cabeça? Que tipo de pessoa, enfim, faixa etária? Não quero dar dica, mas quem é que tem mais facilidade para aprender? Pensa aí num idioma. Quem tem mais facilidade para aprender? Faixa etária. Criança. Criança. Tá? Por que que a criança... Vou te responder. Por que que a criança aprende tão mais rápido que o adulto? Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses. Ela fala, ela caminha, ela corre, ela sobe nos lugares, ela aprende a pegar a caneta já e a escrever assim com... Claro que ela não sabe escrever, mas ela pega direitinho, ela já tem um controle motor e ela aprendeu isso do zero. E aí você pega uma criança de 2, 3 anos, ensina a tocar violão, vê a facilidade, 4, talvez 4, 5 anos, mais um pouco. Mas claro que a complexidade tem a ver, mas a rapidez de aprendizado de uma criança é muito maior. Porque às vezes a gente percebe isso. Isso é perceptível. Agora, o porquê que isso acontece? Não existem explicações fantasiosas. O que que a criança tem no aprendizado? Por que que a gente tem que ter técnicas para ensinar para a criança? Ela precisa prestar atenção e ela precisa se envolver emotivamente, emocionalmente naquele aprendizado. Por isso que se colocam brincadeiras para as crianças aprenderem, coisas em grupo para eles terem uma vivência alegre, salutar. Então, esses aprendizados que te captam a atenção e são interessantes, é totalmente o contrário de você chegar no colégio e ter uma aula de matemática que o professor chega lá, começa a escrever, nem vira para a classe e aí já passa ali uns exercícios e aí você já não gosta muito de matemática, não vai nem começar a gostar assim. Então, por que que aí você acha que você não é bom em matemática? Mas não é isso, é que você não primeiro que não tem a sua atenção captada, né? E segundo, que não vai ter estímulo para aprender aquilo. O que que o cérebro gosta para aprender as coisas? O que que nós temos mais facilidade para aprender? Coisas que nós temos emoção envolvida, coisas que são incomuns, estranhas, que captam a nossa atenção, né? E coisas que têm algum tipo de memória olfativa também, tá? Esses três elementos, eles têm uma íntima relação com o sistema límbico. E o sistema límbico pega essas informações e joga lá para o córtex pré-frontal, tá? É muito mais fácil você se lembrar de uma briga que teve na escola do que de algum dia que aprendeu um conteúdo em matemática. Quando é que tu aprendeu matrizes? Não sei. Agora, quando é que tu brigou com teu amigo? Bom, eu sei o dia, sei o que aconteceu, eu lembro exatamente. Por quê? O nosso cérebro, ele grava as coisas, as coisas colam no cérebro quando elas têm relação com emoções, com alguma coisa estranha e com olfato. Tá? Quem aí não lembra, sei lá, uma memória aí da casa da avó materna, paterna, de quando era criança, quando tinha um cheirinho de bolo, sei lá. E aí você sente aquele cheiro, aquele mesmo cheiro, aquilo te remete imediatamente para aquela cena. Porque são coisas que nós aprendemos de fato e não esquecemos. O que a gente aprende, a gente não esquece mais. Não importa quantos anos se passaram. Então, uma coisa é você achar que aprendeu, mas aquilo ali está na corda bamba e ela vai embora a informação. Mas aprender de verdade é não esquecer mais. Por que a gente não esquece como anda de bicicleta, tá? Porque a gente aprende. O que quer dizer? Você aprendeu, pode até ficar anos sem andar. Anda ali 10 minutinhos e você volta a andar. Porque você aprendeu. Olha o comentário do Tevinho, quem é que não lembra do grande 7-1? Eu não sei se ele viu. Eu falei isso em uma outra live, foi um exemplo que eu dei, perfeito. Eu adoro dar, tem 2 exemplos, né? Quem é da minha geração ou mais velho, eu não sei se a galera aí tava, qual era a idade, se era vivo, mas o ataque às Torres Gêmeas em 2001, todo mundo que era vivo e que se lembra
sabe exatamente onde estava e o que estava fazendo na hora que ouviu a notícia. Era um tempo diferente, não era a gente não tinha notícia, não tinha nem smartphone. Então eu me lembro de ter visto a notícia na televisão e eu me lembro exatamente onde eu estava. E eu tenho certeza que quem estava lá lembra também, porque são coisas impactantes. E aí eu faço analogia com o 7-1, que é um fato bem mais recente, e aí o pessoal mais novo vai lembrar, né? Onde é que estava, o que estava fazendo, porque é o que eu consegui me lembrar de um assunto não tão desagradável que nem uma guerra, né? Mas é um assunto impactante que nos captou a atenção. Então o pessoal não esquece o que estava fazendo, porque são coisas que nos chamam a atenção. Inclusive tem aí técnicas para isso, tem o Palácio das Memórias. A gente não vai falar de uma por uma, porque vai ficar um pouco chato e não dá nem tempo. Mas tem técnicas que exploram bastante essas dicas, assim, né? Inclusive estudar com algum odor, com algum cheiro, com uma música, coisas que nos tragam uma sensação de prazer e que não vão concorrer com áreas do cérebro que nós estamos usando na hora do aprendizado, são dicas muito boas. Para o pessoal entender, só para se situar aqui, então, a gente já entendeu que o cérebro possui esses 3 sistemas, tá? O cerebelo ele não tem tanta relevância, mas então a gente tem que entender a informação e depois ter um estudo ativo, criar o nosso material de revisão e depois revisar ele. Muito importante ter um sono. O item número 2, tá? Esse era o número 1, conhecer o cérebro e entender como ele funciona de maneira aplicada. Isso, o número 2 era como consolidar memórias de longa duração. Então a gente já falou sobre o item número 2 aqui, que na verdade envolve essas técnicas que não vai dar tempo de falar aqui, mas a realização desse processo citado no item 1 de maneira diária, se fazendo valer do círculo circadiano aí do corpo. Então todo dia repetir isso até que aos poucos a gente vai adquirindo o conhecimento desejado de uma maneira sólida. E que é o contrário que acontece no nosso sistema educacional hoje, e desde o nível mais básico ao ensino superior. Por exemplo, a gente tem aulas todos os dias e a gente não consegue, ou por não saber que de repente por um pequeno período é possível salvar todas essas aulas, mas não, o que a gente faz? A gente estuda tudo no dia antes da prova, coloca tudo isso de maneira instável no cérebro e a gente gasta muitas horas nisso, mas não fixa o conteúdo. Isso aconteceu comigo, inclusive por conhecendo o processo, mas em determinadas disciplinas da faculdade eu não tinha essas técnicas que o professor disse, não conhecia ainda e eu precisava, não conseguia gravar. Então, agora para isso, a gente vai entrar na parte mais técnica aqui, agora que já teve essa base. Talvez alguns aqui já tinham esse conhecimento, mas a gente precisava nivelar isso para que todo mundo entendesse. Agora a gente vai falar, talvez, do ponto mais importante aqui dos estudantes de alta performance, que é o item número 3, que é sobre a leitura. Nem na graduação a gente não tem esse nível de entendimento da leitura que o professor vai comentar aqui agora, o que é absurdo, o que é surpreendente e até mesmo um crime, na minha opinião. Então, se você chegou agora, essa é a parte mais importante, talvez, da live. Fica aqui e já envia para alguém que ela precisa ver isso aí. Deixa eu só, Daniel, só para... A Isabel, ortopedista, falou, ó, eu tinha 8 anos e fiquei de cara que interrompeu a TV Globinho, meu desenho matinal, kkk, é isso aí. Eu tinha um pouquinho mais ali, eu tinha uns 11 anos, eu acho, não, um pouco mais já, eu tinha uns 14, 15 anos. E eu me lembro, eu estava vendo televisão no trabalho do meu pai. E aí eu me lembro quando interrompeu interrompemos nossas informações e tudo mais. E foi bem marcante. Pessoal, até deixa eu fazer um convite aí. Quem está acompanhando e está curtindo, dá um print na tela e depois posta e nos marca. E a gente vai repostar depois. E nós vamos ter no final da live, o Daniel vai divulgar. Eu vou divulgar com o Daniel aqui uma surpresa para vocês no fim da live, para quem tiver interessado em ficar por dentro e conhecer mais a respeito das técnicas de estudo que eu estou falando aqui. Bom, falando do terceiro pilar, da terceira etapa, né, que compõe aí que constrói
um estudante, que molda um estudante de alta performance, talvez não tem nenhuma que seja menos importante, mas eu gosto muito de falar dessa parte, Daniel, e é uma parte até extensa, assim, a gente não consegue esgotar isso, mas pelo menos para lançar o assunto, citar, que é a parte da leitura. A gente aprende a ler lá quando a gente aprende a ler, criança, né? Como é que a gente aprende geralmente? Sentado em círculo, lendo em voz alta, né? Todo mundo aprende assim. Bom, e aí depois quando você domina a leitura, aquela etapa inicial de entender, pelo menos conseguir ler as frases e começar a ter alguma compreensão, a professora chega lá, a professora chega lá e diz assim, não, agora não precisa mais ler em voz alta. Agora você lê para você mesmo, não precisa ler em voz alta. O que acontece? A partir desse momento, você começa a ter uma voz, que é a sua voz, que te acompanha, que está lá dentro da sua cabeça. Espero que seja a sua, né? Uma voz que acompanha o resto da vida, que está lá dentro da sua cabeça. Cada palavra, cada trecho que você vai lendo, essa voz vai lendo as palavras. Então, você lê, de fato, e você repete dentro da sua cabeça, com a sua própria voz, as palavras. Então, esse fato, a gente chama isso de subvocalização. Tá? Isso é o fato, a característica de se ler em voz alta dentro da nossa própria mente. Isso é uma das coisas que nos atrasa na leitura. Atrasa muito, tá? Regressões e subvocalizações. Quem aí já Quem aí não, melhor dizendo, todo mundo faz isso, né? Já fez. Quando está lendo, tem que voltar para ler de novo. Se nós lermos com atenção, a gente tem que evitar as voltas. Quando nós voltamos, é estatístico. O nosso cérebro não aumenta a compreensão. Claro, algumas exceções, você não entendeu exatamente o que estava lendo, mas a gente tem que evitar as regressões. E evitar também a subvocalização. A neurociência mostra que é muito difícil eliminar completamente. Dá para fazer isso quem é leitor treinado com as técnicas adequadas. Mas é muito difícil eliminar completamente a subvocalização. Mas a gente consegue reduzir ela a um nível irrisório que vai fazer muito pouca diferença. A gente sabe que com as técnicas certas para leitura, a gente consegue ler até 3 vezes mais rápido num tempo de até 3 meses. Então, é rápido para isso, para dar esse salto de leitura. E aí, quando eu digo que a gente tem que estudar menos horas, imagina aí, estudando 2, 3 horas por dia, lendo 3 vezes ou tendo mais acesso a 3 vezes mais conteúdo do que você teria habitualmente. É um grande salto. Isso é o que eu gosto de chamar de alta performance. Completando depois o que a gente vai falar no item 4. Bom, além dessas dicas, eu vou dar mais uma dica aí para o pessoal. Quem quiser fazer um teste para aumentar a velocidade, a gente tem como fazer o cálculo para saber a nossa velocidade de leitura. Cada um, até sugiro que façam, né? Eu ensino isso no curso. E aí você sabe a sua velocidade de leitura. A velocidade habitual de um leitor que está acostumado a ler alguma coisa é entre 150 e 250 palavras por minuto. Tá? Essa é a média. A gente consegue ler facilmente 300 a 400. Facilmente. Então, por isso que eu digo, é triplicar a velocidade. Evitando subvocalizações, evitando regressões, usando algumas outras estratégias. E uma dica que eu dou aqui, para você fazer o teste. Treina, ou melhor dizendo, faz a tua leitura de um parágrafo aí e mede, vê a velocidade que você lê. Depois, para tentar aumentar a velocidade, isso também tem que ser feito como academia, como uma musculação. Tem que ser treinado e tem que ser exercitado. Usa o seu dedo. O dedo é um instrumento poderoso para a leitura. Coloca o dedo e vai correndo o dedo nas linhas um pouco mais rápido do que você está acostumado a ler. E faz os teus olhos acompanharem o dedo. Com o tempo, a gente vai ver que dobra a velocidade de leitura muito fácil só fazendo isso. Então, isso já é uma grande sugestão. Nós lemos, os nossos olhos, eles fazem movimentos em saltos. A neurociência mostra isso, né? Os nossos olhos, eles não leem letra por letra, palavra por palavra. Eles fazem saltos que giram aí em torno de 4 a 5 por linha. 3 a 5 por linha. Então, e esses saltos a gente chama de sacadas. Então, são 3 a 5 sacadas por linha. Primeiro que nós conseguimos expandir nossa visão periférica e reduzir muito as sacadas. Segundo, se você fizer esse aumento de velocidade com o dedo, você vai ver que as suas sacadas também vão diminuir
e vão aumentar a velocidade. E você não perde, que aí é que as pessoas podem pensar assim, não, mas eu vou perder compreensão. Não vai. Vai manter a compreensão do texto que você tem, aumentando a velocidade. Só um comentário, um adendo aqui, uma experiência pessoal. Eu já fiz esse teste, vocês vão fazer, pessoal, isso aqui vocês vão aplicar a partir de hoje. Tudo isso vocês vão ver que cansa realmente fazer isso. Porque é, como o professor disse, é uma musculação. A leitura é um treinamento e isso se desenvolve, inclusive ninguém nasce um leitor. Pessoas vão se tornando leitoras e aumentando o seu nível tanto de compreensão, de velocidade de leitura e tudo mais. E não só na leitura, que vai ser um exercício que vai exigir atividade, mas estudar de maneira ativa, vocês vão ver que cansa realmente, é um treino. Vocês não vão conseguir ficar muito tempo se vocês não estão acostumados a escrever, a ler, a sintetizar, porque vocês leem uma coisa, vocês acham que entenderam, mas, na verdade, vocês estão escutando isso aqui, mas vocês só vão entender mesmo, de fato, que existem níveis de leitura. Vocês só vão realmente entender, e aí tem 4 níveis de leitura, se eu não me engano, que eu aprendi lá no curso professor, que tu só vai ter um entendimento realmente bom a partir do nível 3, quando tu começa a criar a tua versão daquilo que tu escutou. Isso é, vai traduzir aquilo que tu leu para as tuas palavras. E aí aquilo vai começar a fazer sentido na tua cabeça. Só que isso exige esforço. Por exemplo, dá mais esforço se vocês estiverem assistindo isso aqui, que eu recomendo, e anotando. Vocês vão ver que cansa mais, porque é uma energia que vocês estão gastando mental para vocês que nem formarem academia, a sua né, história. Cansa, exato. E conforme vocês vão se exercitando mais e mais, o corpo vai se acostumando. E aquilo vai ficando mais fácil, né? E é algo que tem que ser mantido. Não adianta tu fazer esse exercício por uma semana e depois parar. É algo contínuo, né? O próprio músculo, um atleta que se lesionou, ele volta a níveis prévios. Então, é um exercício diário isso aí. Por isso que eu gosto até de recomendar um método que é o método Pomodoro, que é um método em que nós fracionamos o período de estudos em pequenas partes, com um intervalo entre elas. O Pomodoro, ele começa geralmente, aí para quem não é experiente nos estudos, para quem cansa mais fácil, né, e é assim realmente que acontece. Começar aí com cerca de 10 a 15 minutos de estudo focado, e aí colocar 5 minutos de intervalo. Nesse intervalo, você se dá uma recompensa, come um doce, um chocolate, olha a sua rede social, faz alguma coisa, e aí volta para estudar mais 10 a 15 minutos. E a gente vai fazendo, e vai aumentando o tempo do Pomodoro, até chegar a 45, 50 minutos, geralmente. O recomendado é entre 10 e 50 minutos, principalmente não saindo muito desse período. Só que a gente começa com frações de tempo bem mais curtas, porque o nosso cérebro cansa. A gente cansa estudando. E aí, o estudante já experiente, ele sabe que quando ele cansou, ele não consegue mais ficar focado, ele tem que esperar e parar um pouquinho. Não adianta insistir, esse é o momento de parar. Outra informação de ouro para vocês, ó. Isso aqui, ó, toma, isso aqui para a vida de vocês. O Pomodoro, tá? Ele é uma coisa que permite vocês otimizarem o tempo, porque se vocês souberem que vocês vão ter, eu tenho 15 minutos para ver isso aqui, então tu vai te forçar a ler mais rápido, tu vai te forçar a ir além do que tu conseguiria naquele tempo, tá? E outra coisa muito importante nisso é outra coisa que eu aprendi lá no curso professor, que se chama interleaving. Isso, o cérebro ele trabalha melhor de maneira alternada, isso é, tu teve um bloco de estudo de uma matéria, vai para outra no próximo bloco de estudo, no próximo Pomodoro, e aí tu vai, no segundo plano, teu cérebro, de uma maneira difusa, ele vai estar pensando naquele conteúdo e encaixando aquilo tudo de maneira inconsciente na tua cabeça. Inclusive, existem esses dois modos aí, difuso e focado, tá? Isso aí mudou minha vida quando eu aprendi a trabalhar com esses métodos, porque muitas vezes quando eu estava precisando, depois de ter feito o curso com o professor, eu estava com um obstáculo, principalmente criativo, e aí eu simplesmente interrompia o estudo ali, ia dar uma corrida, caminhada, alguma coisa assim, ou dormir. Dormir também é interessante entre os estudos. E aí, quando eu voltava, a solução aparecia como mágica, mas na verdade o meu método difuso de aprendizado, não focado, que a gente está ali focado naquilo, ele estava trabalhando em segundo plano, e quando eu sentei e quis a resposta, ele me entrega, ó, tá aqui, ó, eu já estava pensando nisso,
e tu nem sabia. Inclusive, quando vocês estiverem fazendo provas, pessoal, vocês estiverem empacado em uma questão, deixa aquela questão ali, não se preocupa, tá? Uma prova, vocês começam do zero e vão avançando. E aí, se vocês travam na questão, estão ali, deixa a questão quieta, fica tranquilo e vai pescando outras. Quando vocês chegarem no final do tempo, e naquela questão de novo, o teu cérebro, o modo difuso, vai te entregar, ó, tá aqui, ó, pega aqui a resposta que eu já tive trabalhando nisso, enquanto tu estava fazendo outras coisas, outras questões. Então, professor, só comenta, ó, dentro do Pomodoro, é falado que a gente tem um tempo limite, né? Aqui a gente já está estourando na live, porque esse conteúdo é muito denso e a gente acabou já estourando aqui o tempo, teoricamente, que vocês teriam de atenção no nível máximo. Mas eu preciso ir além desse tempo aqui, professor, e pedir para vou te pedir para só comentar os 4 níveis de leitura, para o pessoal ter essa primeira noção aí. O que são esses níveis de leitura? Beleza, Daniel. Dentro do item 3, tá? E aí a gente dá o item 4, que é como fazer um cronograma de maneira breve. E aí a gente vai contar uma surpresa para vocês que estão aqui, uma oportunidade incrível, só para quem está aqui. Então fica até o final. Tá a melhor parte. Olha quanta coisa valiosa a gente poderia ficar falando aqui, né? Na verdade, tu já falou aí sobre os 2 modos, os grandes modos, segundo os quais o nosso cérebro trabalha, que é o modo focado e o modo difuso. Um é antagonista do outro e um não está ativo quando o outro está ativo. É que nem on-off, é que nem ligar e desligar. Então, quando a gente está focado num assunto, a gente tem todo o nosso foco, nossa atenção, e isso, às vezes, nós empacamos em uma questão. O termo para isso se chama Einstellung. É um termo, enfim, é alemã a palavra até, e é um termo específico para empacar. E a gente sabe que quando empaca numa questão, uma das maneiras de se desempacar é permitir que o nosso modo difuso tome as rédeas aí do assunto, da questão, enfim. E aí existem várias estratégias para chamar o modo difuso à tona, para permitir que o modo focado repouse, descanse um pouquinho, o modo difuso segue trabalhando naquilo para depois te entregar o resultado. Então, assim, é muita coisa muito interessante para a gente falar mesmo. E é uma aula só sobre modo focado e difuso, para você ter uma ideia, porque tem muita coisa para a gente entender sobre isso, sobre como otimizar o uso de cada um desses modos e como chamar cada um deles. Então, isso a gente, infelizmente, não consegue falar tudo aqui. Mas, a respeito do terceiro pilar, então, que é ainda a respeito das leituras, inclusive, Daniel, uma diferença da turma anterior, que eu vou fazer para a próxima, é que eu vou ter que dividir a aula de leituras, porque é uma das aulas que eu mais gosto de dar, e eu vou dividir em 2. É muito bem densa essa aula. Eu falei isso na outra, né? Porque isso na verdade, tem muito assunto ali. Então, eu vou precisar de 2 aulas para falar só sobre leituras, tá? Uma delas sobre métodos de leitura otimizada. Eu não gosto muito do termo leitura dinâmica, porque é muito estigmatizado esse termo. E tem muita gente aí que não é gente séria que fala sobre isso e com métodos que não funcionam. Então, eu vou falar sobre leitura otimizada, trazendo o que a neurociência conhece a respeito disso, para poderem aplicar no seu dia a dia e aumentar até 3 vezes a velocidade em 3 meses de treinamento. Então, são tempos que não são muito longos, assim, até a pessoa conseguir atingir esse nível, tá? De 300 a 400 palavras por minuto. E os 4 níveis de leitura é uma coisa diferente disso, mas a gente tem que saber o seguinte, nós como leitores, existem 4 níveis. 4 níveis porque pressupõe que a cada nível acima, ele engloba o nível anterior. Ou seja, para passar para o nível 2, naturalmente você tem que dominar o primeiro. O primeiro nível é a leitura elementar. E no Brasil, pasmem, a gente aprende a ler no primeiro nível até a graduação. Geralmente não se vai além. Em alguns cursos, alguns locais, se aprende a ler no segundo até um pouquinho do terceiro nível. Mas não existe... A única maneira de se aprender os 4 níveis de leitura e você ser um leitor crítico, completo e competente como leitor é sendo autodidata e sabendo esses níveis de leitura, né? E eles, inclusive, te permitem ser autodidata em qualquer assunto. O primeiro nível, então, é a leitura elementar, que é a leitura do significado básico e da interpretação de texto comum, rudimentar, aquela interpretação de texto não refinada, tá? A maioria das pessoas para aí e não evolui. A gente não aprende técnica para aprender além disso. O segundo nível é a leitura inspecional.
vamos dizer que é um raio-x do livro. A gente aprende a radiografar um livro de acordo com os pontos principais, e isso já ativa o nosso... Olha como vai tudo se interconectando, tá? Isso já ativa o nosso modo difuso para trabalhar na compreensão do livro. O terceiro nível de leitura é a leitura propriamente dita, é a leitura analítica. Nesse nível de leitura, é um nível que dá trabalho, é um nível um pouco mais trabalhoso, porque é o nível em que nós fazemos as anotações. Para as anotações, existem métodos para fazer as anotações, os tipos diferentes de anotações e as anotações que vão ser efetivas para a gente lembrar depois e para nos permitirem dar uma passada de olho e revisar o livro. E que nós possamos não perder compreensão. É nessa etapa, nesse nível de leitura que a pessoa mastiga o livro, né? E engole o livro. E o quarto nível de leitura é o nível mais surpreendente também, o que mais exige do leitor, é o chamado leitura sintópica. Esse é o nível em que, na verdade, você não vai ler um livro, você vai dominar um assunto. Então, se você quiser ler ou entender melhor sobre um assunto X, você vai ler sobre vários diferentes autores a respeito do assunto, vai compilar e vai conseguir depreender as principais ideias desses autores, vai negociar com eles, inclusive vai aprender a fazer perguntas e obter respostas, e às vezes perguntas que não são explicitamente respondidas no texto, a gente vai aprender como tirar essas informações do autor sem colocar a palavra na boca do autor. E aí, então, nós vamos ter a nossa conclusão. Ou seja, nós nos tornamos leitores críticos aqui nessa etapa. Esse nível de leitura é um nível de leitura que forma leitores de verdade. Então, para você ser um leitor de verdade, entender tudo que lê e saber ler ainda mais rápido, né? Existe todo esse passo a passo com várias técnicas para isso. Esse é o resumo da maneira melhor que eu consigo resumir esse assunto, que é um assunto um pouco denso, mas que ele recompensa quem se dispõe a estudar esse assunto. Perfeito, professor. Perfeito. Isso aqui eu nunca tinha ouvido falar, inclusive, e quando eu tive essa aula foi algo que mudou a minha vida, porque eu comecei a utilizar isso na escrita científica, para realmente, quando eu tenho uma aula na faculdade, ou quando eu estou lendo qualquer coisa, por meio desse ensinamento da tua aula, eu comecei a ser mais crítico. Dá para fazer até uma analogia com aquela história da batida já do mito da caverna, lá do Platão. Foi uma saída para a luz. Foi a saída da escuridão, ali que eu saí das trevas da ignorância relativa. E poucas pessoas sabem disso. Pouquíssimas, Daniel. E mesmo graduados, pouquíssimas, porque a academia, a graduação no Brasil, de maneira geral, não ensina isso. Isso é uma falha. Bom, não sou eu que digo. Isso são informações que a ciência já comprovou. E é uma falha muito séria, né, do nosso ensino superior. Nós precisaríamos aprender a nos tornar leitores críticos. Inclusive, tu deu um exemplo muito bacana, que é da escrita científica. Para você fazer uma boa discussão de um artigo, de um paper, né, você precisa dominar, idealmente, a metodologia dos níveis da leitura, e uma boa discussão envolve aspectos de uma leitura sintópica. Perfeito, professor. Então, a gente já deu 3 elementos aqui do estudante de alta performance. Agora, para finalizar, antes da surpresa, que só para quem ficou aqui, uma oportunidade, um presente, na verdade, do professor para vocês, vamos falar sobre como que agora estruturar uma rotina, como que montar um cronograma de estudos em meio a tantas cadeiras da faculdade, a tantos compromissos. Como é que se faz isso, professor? Bom, deixa eu só... tem o Vitor Emanuel 7 perguntou ali se puderem falar o nome do livro que foi falado no começo da live, agradeceria. Eu não sei se ele vou mostrar para ele aqui. Do professor Pierre, né, eu acho. Isso. Tá invertido, né? Aprendendo inteligência. Esse aqui é o primeiro. Tem 4. Até vou mostrar, olha aqui, ó. Tem o Aprendendo Inteligência, que é o primeiro. O segundo é o... Deixa eu ver se eu pego na ordem aqui. Aqui o segundo. Estimulando outra edição até. Depois é o Ensinando Inteligência.
Aí. E por E último por é o fim, esse que é o Inteligência mais. em Concursos. Esse é o meu segundo favorito, depois do Aprendendo Inteligência. Esse aqui Muito é legal, né? espetacular. Muito bom. Mas tem muito mais, pessoal. Isso aqui é uma introdução. Isso aí é uma coisa que deveriam ler no ensino fundamental. O que o professor está falando aqui vai muito além e vai ali na casa de dezenas de livros, tá? Então, não Essa espere parte de encontrar tudo leituras aí, isso nesses livros. essa parte de leituras, ela não está contemplada, né? Por exemplo, no professor Pia. Nada disso ele fala, né? Bom, Daniel, a respeito de cronograma de estudos, então, que é o último ponto importante para nós fixarmos os nossos alicerces, né? Os 4 alicerces fundamentais que vão te fazer elevar os estudos para deixar de jogar 90% na lixeira e conseguir consolidar, multiplicar o que você consolida como informação, né, como aprendizado, e gastando menos tempo. Então, para fazer isso, conhecendo o cérebro, consolidando as memórias de longa duração, sabendo ler efetivamente, conhecendo os níveis de leitura, né? E por último, montando uma rotina eficiente de estudos. Como é que a gente consegue montar uma rotina? Isso é uma dúvida, olha, acho que praticamente todo mundo, porque é exatamente o que você comentou. As pessoas têm pouco tempo, têm muita coisa para estudar, tem múltiplas fontes de estímulo externo que às vezes nos saturam. E a gente chega num ponto que parece que satura tanto e não aprende, né? Mesmo sendo exposto a tanto conteúdo, a tanta informação. Isso acontece porque a gente, deu para ver até agora, né, que as técnicas de estudo tradicionais que se aprendem na escola e que se repetem aí vida afora, elas estão praticamente todas erradas e são inadequadas. Mas para montar um cronograma, um roteiro de estudos eficiente, a gente tem que mesclar as horas de estudo, tem que usar as horas líquidas possíveis, mas necessárias, não assoberbar o cérebro. Ou seja, se você já montou um cronograma, isso é uma coisa bem individual, tá, gente? Eu costumo fazer isso nas mentorias, inclusive individualmente, porque isso é uma coisa muito individual. O cronograma de estudos depende muito de quando a pessoa tem aula, se é de manhã, de tarde, de noite, mas tem que sempre estudar sozinho, ativamente, depois da aula, antes de dormir. Primeiro ponto. Porque daí a gente usa, assim, a nossa fisiologia cerebral a favor do nosso aprendizado. Lembrem, a gente aprende no sono REM. Agora, se nós dormirmos antes de ter estudado e revisado e estudado ativamente aquele assunto vai para a lata do lixo junto com 90% da informação. E aí, no outro dia, já não adianta mais. Então, tem que estudar ativamente depois da aula. Tem que mesclar com o estudo e tem que dividir, fracionar as horas de estudo nos métodos, conforme o método Pomodoro te ensina, né? Então, durante o estudo ativo, a gente já produz o nosso material de revisão. Nós temos que lembrar que estudar sem revisar não é estudar. Então, revisar é uma parte fundamental. E uma pergunta que eu ouço bastante as pessoas me fazendo é o seguinte: mas tem 4 níveis de leitura, eu vou ter que ler 4 vezes? Primeiro erro. Não, a gente ensina no curso como ler os 4 níveis em uma leitura só. E mais rápido. Bom, segundo erro, né? Pensar o seguinte: mas eu vou ter que revisar tudo que eu estudei, então eu vou gastar mais tempo. Não, você vai ter mais eficiência, você vai perder muito menos tempo. Então isso é importantíssimo. Parece no início que você vai gastar mais tempo, mas não vai perder menos tempo. Tá? Então revisar é essencial. Não adianta estudar e não revisar. A gente não consegue consolidar alguma coisa por tanto tempo que não precise nunca revisar. Tá? Claro que a gente vai espaçando as revisões, tem a técnica das repetições espaçadas, que é uma técnica muito boa, mas tem que revisar. E aí tem que mesclar o estudo ativo com a produção do próprio material de revisão com questões. Existem tipos de questões. Quando a gente vai encaixando cada tipo de questão para responder, para resolver, nós podemos até formular as nossas próprias questões, mas a gente tem que fazer questões para estudar de uma outra maneira, uma outra abordagem que tem que estar inclusa no nosso cronograma. Lembrando que tem que ter sono adequado, tem que ter tempo para viver,
né? Tem que ter atividade física, tem que ter vida em família, amigos, e a metodologia que eu proponho vai te dar mais tempo para poder aproveitar e tem que ser consistente. Não adianta estudar de vez em quando, montar materiais de resumo aleatórios, sem método. Não adianta não ter consistência, fazer um pouquinho por vez ou quando dá. Tem que ter organização e consistência. Então, essa rotina que mescla vários aspectos, que não deixa faltar nada disso, acho que eu não esqueci de nada. Bom, ela vai te tornar, junto com os outros 3 alicerces, certamente um estudante de alta performance que não vai ter limites para aprendizado. Então, se fosse para resumir aqui, professor, vamos ver se eu entendi. Primeira coisa, então, quando tu vai organizar uma rotina, tu tem que ver o que tem de aula fixa no dia. Primeira coisa que tu vai colocar no teu cronograma ali, quais são os teus compromissos fixos, por exemplo. Eu tenho essa aula Y, X e Z hoje, eu tenho aqui minhas atividades diárias que eu não posso abrir mão, eu vou ter que comer, eu vou ter que fazer um exercício, eu quero ter meia hora por dia, 1 hora para ter contato com meus amigos. Então, tu vai botar tudo que é essencial ali, e aí depois tu vai ver, bom, as aulas fixas que eu tenho nesse dia aqui são essas. Então, ao final do dia, tu vai ter que ir lá estudar um pouco ativamente daquilo ali, criar um material de revisão e, periodicamente, voltar para aquele material de revisão. Além disso, tu vai fazer questões externas para testar o teu conhecimento e, eventualmente, preencher lacunas que tu não tinha complementado, porque é uma ilusão achar que tu vai dominar o conteúdo na primeira vez. Primeira vez tu vai ter uma noção geral, mas depois tu vai voltando para aquilo e sempre melhorando aquele teu material de revisão por meio dessas técnicas de leitura e produção de esses 4 níveis e a produção do material de revisão. E aí entra uma coisa que muita gente me pediu e o pessoal comentou aqui sobre a curva do esquecimento. E aí é o seguinte, para quem não sabe, essa curva de Ebbinghaus Alguém foi comentou um aqui experimento... até nos comentários antes ali, a curva de Ebbinghaus, curva de esquecimento, enfim. Eu vou tentar explicar de maneira breve aqui, porque a gente deve acabar uma live no auge, e eu acredito que a gente está agora. Então, resumindo, a gente esquece as coisas muito rápido. O Ebbinghaus ele fez um experimento lá no final do século XIX, ele já viu isso, que a nossa memória ela é muito fugaz, a gente esquece rápido, e há um decaimento. Então, quando a gente revisa as coisas com uma certa periodicidade, a gente acaba reforçando aquele traço e aí sim ganhando tempo. E assim a gente consolida para o longo prazo, tá? Existem diversas maneiras de fazer isso. Eu, pessoalmente, eu tinha um caderno, tá? Era assim que eu tinha o meu caderno e eu tinha meus resumos ali. E aí, cada semana que eu tinha uma aula, eu ia revisando aquelas aulas anteriores e assim evitando o decaimento da curva de esquecimento. Só que, ao longo do tempo, agora com a tecnologia, existem até mesmo algoritmos, que eu vi gente comentando aqui, perguntando, que auxiliam a te vencer essa curva do esquecimento. Mas isso é algo muito complexo para falar aqui e não tem nem como introduzir direito. Mas existem programas que fazem isso e pensando nisso, eu estudei isso bastante tempo e eu fiz uma aula exclusiva para o curso do professor, onde eu explico melhor esses meus métodos para usar a tecnologia para superar os cadernos, por exemplo, para te ter uma fonte melhor de revisão, tá? E aí, esse seria um método muito eficiente, o mais eficiente que se conhece hoje, para fazer a revisão. Mas não tem como falar tudo aqui, mas muito do meu sucesso que eu tive, por exemplo, na anatomia, ganhando a Olimpíada, se deu de maneira com esse vencimento da curva do esquecimento por meio de revisões, tá? Então, eu tinha meu caderno e eu fazia questões e depois eu ainda descobri essa repetição espaçada, certo? E dessa maneira eu tinha um conhecimento sólido e eu pude aplicar tudo isso que o professor falou aqui hoje na minha prática e eu consegui ser o único bicampeão brasileiro fazendo isso. Então, pessoal, não tenham dúvida que isso aí funciona. Existem diversos livros sobre isso. Eu, sinceramente, não sei por que isso não é ensinado a todos os estudantes, se
se há um interesse que as pessoas Mas não agora estudem né, de Daniel? maneira Agora todos crítica, que tiverem interesse. agora é possível. Então, pensando nisso, para dar a chance para todo mundo aprender isso, professor que tem outras atividades que ele é muito mais remunerado, como, por exemplo, neurocirurgia, a própria docência em uma universidade, e ele abriu mão do tempo dele e ele criou um curso contando todos esses livros que ele leu, toda essa experiência dele como professor universitário, toda a trajetória dele para ser aprovado em primeiro lugar num dos, ou o curso mais concorrido de residência médica, que é a neurocirurgia. E ele tirou esse tempo dele e abriu mão de dinheiro para fazer um curso para retribuir essa lacuna do ensino no nosso país. Então, ele fez um curso, e eu fiz esse curso, que é por isso que eu estou aqui dando meu depoimento, que eu acredito que todo mundo deveria fazer isso. E o professor abriu, pessoal, um grande presente, ele abriu mão ainda de um valor que é muito pequeno para o curso. Deixa eu... Fala, professor, vai. Só para o pessoal ter uma ideia, eu estou adorando tudo que tu está falando, tá tudo excelente, tudo certo. Só para a galera ter uma ideia do que a gente falou aqui, a gente já falou muita coisa hoje aqui, né, Daniel? Só que o curso são 20 aulas de 30 minutos. Então, olha o que tem. Na verdade, assim, tem muito conteúdo que é impossível a gente conseguir, até citar todos eles é difícil. E é bastante conteúdo, eu ensino na prática, né? No primeiro módulo, são 3 módulos, só para explicar. O primeiro módulo do curso é um módulo sobre como conhecer o cérebro, em linhas gerais e simplificadamente. Eu dou um manual de instruções do cérebro para os alunos. O segundo módulo é sobre como melhorar, como aumentar a inteligência. E eu mostro que isso é possível e como isso pode ser feito. Qualquer pessoa consegue fazer. Tá? E aí no terceiro módulo é um módulo muito prático que eu exercito as coisas, eu forneço, eu proponho atividades práticas, exercícios, a gente interage bastante. Então a gente tem muito contato, muita troca de informação e tem partes práticas. E ainda tem um módulo, na verdade, 2 bônus, tá? O primeiro bônus é uma aula específica sobre métodos para pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e dislexia. E o segundo bônus vai ser o bônus da aula que tu comentou, sobre o uso da tecnologia nos estudos, focada nesses métodos que a gente comenta, que esse módulo não tinha antes, agora, a partir dessa turma aí vai ter esse módulo bônus também. Então, esse curso aí tem 20 aulas mais 2 módulos bônus, né? E aí dura 5 semanas, são aulas ao vivo nas segundas e nas quintas, às 20 horas, comigo, todas as aulas pelo Zoom. E a pessoa que pode assistir o curso e se tiver dúvida, se não souber, se quer fazer exatamente, tem 4 aulas de garantia para fazer e depois pedir a devolução. Eu devolvo sem perguntar nada, não tem problema nenhum. Pode testar e ver se gosta, né? Então, se tiver interessado, pode me mandar direct. O link está na minha bio do Instagram, tá? O Daniel vai falar da surpresa agora aí, mas quem quiser ainda divulgar e comentar outra coisa, tem muitos pais que inscrevem os filhos ou que se inscrevem para ajudar a ensinar os filhos. Então, no primeiro módulo do curso, eu ensino sobre como o cérebro da criança se desenvolve e como a gente consegue estimular um ambiente para que a criança se desenvolva melhor. Então, também tem isso, tá? Tem essa parte aí do curso aí que não é só sobre técnica de estudo para fazer prova, né? Como vocês podem ver. Então, quem se interessar e quiser saber aí, já se liga, tem lá no meu Instagram, tem mais informações, tem mais conteúdos. E o curso vai começar semana que vem, as inscrições vão só até amanhã. Só para vocês entenderem melhor, esse curso ele tem 2 vantagens, que ele é em forma de lives, onde vocês podem ter a discussão com o professor, é um ambiente super legal, onde vocês têm essa oportunidade de tirar dúvidas ao vivo, mas, além das lives, o curso ele fica gravado em uma plataforma onde vocês têm 1 ano acesso ali, inclusive para quem tiver com pouco tempo, como era o meu caso, vocês podem entrar lá na plataforma e ainda podem acelerar as aulas, vão ver as aulas editadas já, e aí vocês vão economizar ainda mais tempo e vão ter esse material salvo para vocês.
Outra coisa legal que me chamou muita atenção no curso, que eu achei que ia ser algo muito técnico e algo chato, mas o professor tem uma habilidade muito legal, que é toda vez que ele vai explicar um conteúdo, ele conta uma história. Ele fala uma história de qualquer, de uma, sei lá, uma historinha entre o rei, alguma coisa com animais até, e é sempre muito interessante aquilo e te instiga para assistir a aula. Então, teve uma pergunta aqui, inclusive, se seria indicado para filhos. Eu acho que não tem investimento melhor para dar para o filho e para o próprio adulto que deseja melhorar isso, a inteligência e a família inteira. Eu acho que o país inteiro deve saber isso. Inclusive, eu não estou ganhando nada aqui, pessoal. Não estou ganhando um centavo. Eu disponibilizei meu tempo aqui para deixar você saber desse projeto aí muito nobre do professor. E é por isso que eu estou dando aqui o meu depoimento e dando a força aí de como eu posso. E nós Boa, estamos Daniel. trazendo uma surpresa para vocês aqui hoje. A Amanda Moura tinha perguntado exatamente isso, se as aulas ficam gravadas, né? Então ficam um ano, você pode assistir quantas vezes quiser durante um ano. Né? Tem muitos alunos que fazem o curso e não conseguem estar ao vivo, e eles depois assistem as aulas e têm acesso. A gente tem um grupo de WhatsApp, as pessoas têm o meu número pessoal, então eles conseguem mandar mensagem, trocar ideia, a gente conversa, tira dúvida, mesmo se não for ao vivo, não tem problema. E tem a Eco Pragas Ambiental, perguntou qual a idade de fazer, tem minha filha de 14 anos. Na verdade, eu tenho um depoimento de uma aluna de 13 anos, a Domênica, que fez a última turma. Dá uma olhada nesse depoimento ali no meu feed do Instagram. Ela adorou. Ela tem 13 anos de idade, ela fez o curso e o que ela fala ali é muito poderoso assim, nesse depoimento. Ela conseguiu. Isso é um desafio, foi um desafio, tem sido um desafio para mim, encontrar uma linguagem que seja acessível às pessoas mais jovens, mas que não se torne maçante para quem já está mais maduro, já estuda há mais tempo. E eu acho que eu consegui fazer isso no curso, tanto que as pessoas adoraram de 8 a 80, né? Então, isso me deixou muito satisfeito. Tá, Daniel? Só para comentar aí, sim, 14 anos é uma idade perfeitamente... Teve outros alunos, 15, 16 também. Então, 14 anos... O Júnior perguntou, quanto tempo? São 5 semanas. 2 aulas, 2 dias por semana, segundas e quintas-feiras, às 20 horas ao vivo, durante 5 semanas, começando na próxima segunda-feira. Quem não puder acompanhar ao vivo, pode ver depois, tem um ano para assistir. Tá? E um abração aí a Leandra Pedroso falou, minha filha fez e amou, a Valentina tem, acho que ela tinha 16 ou 17, então tinha uma gurizada aí, um pessoal jovem aí, bacana, do ensino médio que fez o curso. Um abração pro Eduardo Zorté aí, meu amigo anestesista aí, que tá prestigiando, viu, a live. O legal, eu acho, Roxo, que dá para fazer em família esse curso aí. Eu acho que tu conseguiu nivelar, que tanto o pai quanto o filho adolescente, eles vão conseguir assistir juntos e, inclusive, vão conseguir trocar discussões em casa. Eu acho que isso aí o meu tio tá perguntando aqui. Eu acho que, tio, tu pode assistir com a prima e com a tia, que é professora universitária. Inclusive, ela estuda pedagogia e metodologias ativas. Eu acho que esse curso vocês têm que fazer. Mas, então, aproveita esse presente aqui do professor. O professor nos cedeu um desconto de 15%, de 10%, professor? 15%. 15%, professor. Obrigado, 15%. então, em nome de todo o público aqui. Quem comprar pelo link, que eu vou colocar na minha bio, que eu vou divulgar lá no nosso grupo do Telegram, para quem não tá, eu vou botar uns stories agora. Só nesse link, pessoal, vocês vão ter um acesso a 15% de desconto, tá? Então, muito obrigado, professor. Eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar e muito aqui esse cupom aí, essa presente aí. Coisa boa, espero que sim. E coisa boa aí a nossa conversa, Daniel. Obrigado pela troca de informações. Tu que foi um aluno super aplicado e que dá para ver que internalizou as técnicas que a gente passa no curso. Enfim, algumas tu já conhecia, outras tu teve contato e conseguiu colocar em prática, assim como outros alunos aí que já me enviam os depoimentos e que a galera
realmente gostou bastante, né? Tem depoimentos de vários alunos no meu feed do Instagram, quem quiser ver. E já me sigam lá, viu? Já me sigam no Instagram, quem não segue ainda. Inclusive, vai ter uma aula bônus minha lá. Eu vou contribuir alguma coisa interessante ali, muito interessante, que é essa parte da tecnologia nova que eu utilizei e vai ser um bônus lá no curso, uma aula comigo. Então, eu vou ensinar tudo que eu sei sobre esses novos algoritmos aí para vencer a curva do esquecimento e vou mostrar todos os programas que eu uso para estudar que fazem toda a diferença para mim. Então, essa é a minha retribuição aí, em agradecimento para o professor por ele ter aberto mão de tanto tempo, que eu sei que esse projeto é um projeto que vem de anos, é algo que te demandou muito estudo, e agora é muito nobre esse teu projeto de trazer isso para a sociedade, para estudantes, para famílias. Isso tem um impacto gigantesco, porque olha aí, tu vai ensinando estudantes universitários, estudantes que querem entrar na medicina e até mesmo pais aí, que vão estar sendo instigados a estudar e aumentar aí o seu nível de inteligência. Incrível, professor. Muito obrigado. Obrigado, eu que te agradeço, tá, Daniel? A ideia, a intenção realmente é de modificar a trajetória e possibilitar uma rotina, uma caminhada aí de aprendizado muito mais tranquila, muito mais satisfatória em resultados, né? E também muito mais prazerosa, né? A gente não quer que o estudo seja uma coisa cansativa e chata. A gente quer tentar transformar isso numa coisa mais prazerosa, em que se gaste menos tempo, seja mais eficiente e a pessoa acaba pegando muito mais gosto pelo estudo. Isso é uma coisa que eu tenho para mim que pode realmente mudar. Muda o país, né? A longo prazo muda um país isso. O professor, só para o pessoal entender, essa é a segunda turma e ela tem vagas limitadas, né? Essa turma já está fechando. Quando é que esgota? Só para o pessoal saber que não tem muito tempo para pensar sobre isso. Quando é que vai esgotar isso? Eu sei que tu já Boa. abriu semana passada e agora está fechando. Né? Daniel, é uma semana de inscrições só, tá? Então, assim, as inscrições são até amanhã e na verdade, está quase fechado já, porque como são aulas ao vivo em que eu pretendo sempre interagir, eu participo, né? E todas as perguntas são respondidas. Então, tem um limite de participantes, eu não consigo responder perguntas além de um determinado limite. Então, se chegar, e está próximo disso, assim, se chegar, tem as últimas vagas, mas se chegar nesse limite, eu vou ter que manter uma lista de espera só para o próximo. Porque a ideia do curso realmente é ter uma interação próxima, é ter uma interação com todo mundo e responder as perguntas. Então, Até pessoal, amanhã, então. Não saiam da live, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar agora o link no meu link da bio aqui, para vocês que estão aqui na live virem antes do pessoal que vai ver os stories, para vocês terem prioridade e não ficarem sem a vaga de vocês. Eu vou colocar agora o cupom ali no meu link da bio, e assim que entrar eu já vou deixar vocês saberem ao vivo aqui, para vocês não perderem essa chance. E, inclusive, independente de entrar no curso ou não, envie essa live para algum conhecido de vocês, ou alguém que está tentando passar no vestibular, ou alguém que quer mesmo, almeja uma vaga em um concurso concorrido, seja medicina, ou seja Curso qualquer público, né? outra Não dá para esquecer. área. Envie a live para essa pessoa, porque, como o professor comentou, isso vai além da questão do objetivo individual. Isso aí tem o potencial, acredito, de melhorar a educação do país. Então, é meu pedido aí para ti compartilhar isso e propagar essa ideia. Estou colocando aqui ao vivo, pessoal, para vocês o link. Se alguém tiver alguma dúvida para pedir para o professor, enquanto isso, aproveitem, o tempo dele é bem escasso. Às vezes eu tenho dificuldade de conversar com ele, que ele tem cirurgias aí com frequência. Então aproveitem para pedir agora. Vocês provavelmente só vão ter essa chance de novo lá no curso. Tu vai botar agora aqui? Eu vou colocar no meu Linktree, que é o meu link que fica na minha bio. Enquanto isso, professor, fica à vontade aí para falar mais algumas palavras, se quiser responder alguém que fez alguma pergunta. Não, tem um aluno, tem meus alunos aí, eu queria mandar um abraço para a gurizada, o pessoal da UX aqui que está acompanhando. O Guilherme Ribeiro colocou
Professor, essa live poderia ter sido antes da prova de neuro. Gostei do comentário, né? É... Mas sempre é tempo, né, Guilherme? Não te desespera, sempre é tempo de ir adiante. Tô colocando aqui o link, já tá lá, pessoal, tá ativo lá no meu link da bio aqui. É um cupom de 15% de desconto só aqui para quem está acompanhando o professor por meio da live pela minha página. Então, aproveita essa chance. Você ainda tem dúvida, as vagas estão acabando. E eu já vi falando o professor que ele dá uma garantia. Então, se você comprar e não gostar, o professor te dá uma garantia. Então, se tu está em dúvida, adquire o curso, te informe e depois tu tem o direito de ter o 4 aulas. teu reembolso. 4 aulas. 4 aulas, professor, isso é muita generosidade. Garantia. Só precisa de uma, que eles imediatamente eles não vão querer fazer o reembolso, porque é muito bom o curso. Obrigado, Daniel. Daniel, eu vou ter que sair, cara. Eu tenho Tranquilo, uma professor, já tá o link lá na minha bio aqui. Então, pessoal, um abraço aí para vocês. Compartilhe essa ideia. Obrigado, professor, aí, pela chance de fazer uma consultoria ao vivo. Sempre uma honra conversar contigo. Uma boa noite aí para ti e para tua família. Obrigado. Uma boa noite aí, a galera que acompanhou. Obrigado. E qualquer dúvida, só me chamar ali no direct. Daniel, um grande abraço para ti. Obrigado mais uma vez. Valeu, professor. A gente se vê lá no curso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.